Olá, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, né? Hoje vou trazer aqui uma breve reflexão da palavra do Senhor. Espero que aí de sua casa, de onde você estiver assistindo, Deus possa falar ao seu coração e você possa ser mais abençoado. Nesses últimos dias, que a gente está, que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de fazer algum vídeo, alguma live, a respeito de tudo aquilo que a gente está passando, né? Desse período de incertezas, desse período de pandemia, desse período de muitas coisas que estão acontecendo no mundo por aí afora. E uma coisa que tem me chamado bastante atenção e que Deus tem falado bastante comigo também em relação à nossa constância, à nossa perseverança em relação à nossa comunhão com Deus. De fato, a gente tem deixado, muitas das vezes, deixado o tempo, os afazeres, as situações, né, a rotina tomar conta do nosso dia a dia, do nosso tempo, e acabamos deixando de lado aquilo que realmente importa. Pensando nisso, eu estava lembrando daquela passagem que está na palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 10, que vai falar da história de Marta e Maria, que é uma história bastante conhecida, né, de toda a igreja, onde fala a respeito de duas irmãs que receberam Jesus em sua casa, né, que eram amigas de Jesus, junto com Lázaro, seu irmão, e elas tiveram atitudes diferentes em relação a essa recepção do mestre em sua casa. Uma, né, Maria, ela teve a boa intenção, ela realmente fez aquilo que era correto, ela aproveitou cada instante do Senhor na sua vida, ali na sua casa, naquele momento, e ela pôde estar próxima ao Senhor, ouvir cada palavra, ouvir cada conselho, ouvir cada ensinamento e guardar isso para si. Diferentemente de sua irmã, Marta, que talvez a gente possa até pensar assim, mas ela queria fazer a melhor recepção para o Senhor, ela queria dar uma casa limpa, ela queria fazer uma boa comida para recebê-lo, queria deixar a casa bem organizada. E ela, de fato, fez isso. Ela começou a ajeitar uma coisa aqui, outra coisa ali, e acabou que o Senhor estava ali falando, e em um certo momento Marta, ela se sente meio que, como é que eu posso falar? Ela se sente um pouco desconfortável pelo fato dela estar trabalhando e a sua irmã não estar trabalhando, está simplesmente sentada ouvindo Jesus falar. E Jesus dá aquela bela resposta: Marta, Marta, uma coisa te basta, né? Que a sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte, ela realmente escolheu aquilo que era correto, que era estar ouvindo aquilo que Jesus estava falando, que é estar ouvindo aquilo que Jesus está dizendo e ensinando, né? E isso tem que ser realmente o foco do nosso coração, essa constância, esse desejo de aprender, essa perseverança em querer aprender mais do Senhor e ter esse período, esses momentos de comunhão junto ao nosso Deus, né? E muitas das vezes no nosso dia a dia, nesse meio conturbado, nesse mundo que nós vivemos, talvez agora com mais tempo em casa, a gente acaba achando mais coisas para fazer e a gente acaba deixando de lado aquele tempo de comunhão com o nosso Deus, aquele tempo de comunhão, de estar orando, de estar lendo a palavra de Deus, aquele tempo de estar buscando, né, louvar o Senhor em casa, com a família. E eu falo, de fato, que isso realmente falou muito comigo, né? Tem um provérbio que eu acho muito, muito, muito interessante, Provérbios 28:14, que fala o seguinte: Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Né? Provérbios 28:14. O fato de nós sermos constantes no temor ao Senhor é o fato primordial para nós sermos abençoados, né? Porque quando a gente está buscando mais o Senhor, com aquela constância, com aquela perseverança, com aquela insistência de estar orando, de estar lendo a palavra de Deus, de estar louvando, de estar buscando comunhão e intimidade com o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, ele se agrada com isso, né? E acaba que nós ficamos mais fortalecidos em Deus e Deus fica mais feliz com a nossa atitude, né? Então, nós devemos realmente priorizar aquilo que importa, né? Priorizar realmente aquilo que realmente pode nos dar vida, aquilo que realmente pode nos trazer esperança, aquilo que realmente pode nos fortalecer, que é o nosso Deus, né? E o nosso, nossos afazeres, a nossa rotina acaba se tornando a maior desculpa para nós não buscarmos ao Senhor. Quantas vezes nós não em casa, eu vou primeiro fazer algo
depois eu leio a Bíblia. Ah, não, vou fazer primeiro isso, depois eu vou orar. E acaba colocando coisas na frente da oração, na frente da comunhão com Deus, na frente da leitura da palavra, né? E isso não é correto diante de Deus. Se você for parar para pensar, Jesus, ele foi o maior exemplo de constância, de perseverança. Você imagina só, Jesus ele passou por tribulações, passou por aflições, passou por perseguições, né? Mas em nenhum momento ele desviou do seu propósito. Em nenhum momento ele desviou o seu olhar daquilo que ele realmente tinha que fazer, que era fazer a vontade do Pai, né? E essa também tem que ser a nossa visão. O Senhor nos fala lá em 2 João que nós devemos, assim como o Senhor, assim como nós dizemos estar no Senhor, nós devemos realmente andar como Ele andou. Devemos imitar os seus passos, devemos buscar fazer realmente a sua vontade, né? E Ele é o nosso maior exemplo de constância. E hoje, talvez você esteja cheio de afazeres, cheio de muito trabalho, muita coisa para fazer, estudo, casa, e acaba deixando de lado um pouco a sua comunhão com Deus. Uma coisa eu te falo, que nós temos que aprender dia após dia que a constância, a perseverança é uma questão de decisão. Quando nós decidimos buscar a Deus, quando nós decidimos realmente priorizar fazer a vontade de Deus, nós seremos bem-sucedidos, né? Martinho Lutero, uma vez ele declarou que não necessariamente com essas palavras, mas ele falou que quanto mais ele descobrisse que no dia ele tem muita coisa para fazer, mais ele orava, porque ele sabia que muitas coisas seriam resolvidas enquanto ele orava, né? Enquanto ele estava próximo a Deus, enquanto ele buscava fazer a vontade de Deus, né? E a questão da constância, da perseverança, de buscar, ela exige de você, de mim, de nós, renúncia, que nós possamos verdadeiramente carregar nossa cruz, uma questão de reorganização de nossas atividades, tá? Então, que você, nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, de período que você está mais tempo em casa, que isso, o fato de você estar em casa, de ter tantas coisas para fazer, não seja desculpas para você deixar de buscar ao Senhor e fazer a sua vontade, mas que você possa decidir colocar em prática tudo aquilo que Jesus pediu de você, a questão de buscar o Senhor, de prosseguir em conhecê-lo, de fazer a sua vontade, né? Aquele que é amigo de Deus faz a vontade de Deus. O próprio Jesus falou isso em João 15, tá bom? Então que nós, como igreja, você na sua casa. Então, meus irmãos, que nós, como igreja do Senhor, nós como filhos do nosso Deus amado, possamos fazer como o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o nosso maior exemplo de fé, de perseverança, de força, de foco e de constância aqui na terra. Aquele ao qual buscou até o último instante glorificar a Deus, cumprindo, consumando a obra que o Senhor Deus deu a ele, que foi de se entregar na cruz para nos salvar de todo o pecado, de toda a condenação. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa condenação ela foi desfeita, ela foi tirada de nossos ombros. O Senhor levou sobre si para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Então que nós possamos verdadeiramente honrá-lo, honrá-lo ao nosso Deus, honrar o nosso Deus por tudo aquilo que ele fez por nós, honrar o nosso Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício dele na cruz, para que nós possamos verdadeiramente ter vida e vida em abundância. Amém, meus irmãos? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti, que você possa realmente, verdadeiramente, cumprir a vontade do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.